Muito bem, meus amigos que se preparam para aplicar ozônio via retal. Seja muito bem-vindo. Está começando agora mais um programa Visão Geral, o programa que fala a verdade sem medo das consequências. E hoje, nossos convidados já estão aqui presentes, o professor Sérgio Roberto, também Dr. Rafael Evangelista. Enquanto a gente aguarda você chegar, a gente vai então compartilhar. Eu vou pedir aí para o Rafael e também para o Sérgio ir lá na página deles compartilharem, tá, a nossa transmissão para assim atingir o máximo de pessoas possível. E claro, você também pode compartilhar a nossa live para chegar no máximo de pessoas e conseguir para ouvir aí essas palavras que nós vamos dizer por aqui. Mas olha só, professor Rafael, também Sérgio Roberto já estão por aqui. Sérgio Roberto, você está numa escuridão aí, o que está acontecendo? Oi? É a luz que tá mais. Tá numa... Vai ver que a camisa preta, né? O luto por um governo tão ruim e tão ineficiente, né? Talvez seja isso, né? Que a luz não esteja tão boa como deveria estar, né? Infelizmente, o país, na minha humilde opinião, está passando por um momento de trevas, né? Como há muito tempo eu não vi. Aliás, para ser sincero, eu nunca vi um momento tão estranho, né, como esse, né? Nem na época da ditadura militar, né, porque eu era mais jovem, eu conseguia ver isso. Rafael Evangelista, também aqui presente, seja bem-vindo. É isso aí, Jean. Boa noite a todo mundo aí. Boa noite, Sérgio. Né? Realmente o Sérgio aí falou uma coisa interessante. O Brasil está passando por um momento bem difícil, né? E nós temos aí que torcer para que o resto do mandato aí desse presidente seja melhor do que se iniciou. Mas é difícil, né? Tendo em vista a forma, a quantidade que ele é omisso. Mas eu também queria que, eu não poderia deixar de relatar aqui meus pêsames à família Ferreira, né? Um tio da esposa do nosso amigo Dr. Thales Augusto veio a falecer, né? Por complicações aí em relação ao Covid. E minhas condolências aí à Amanda, né? Que a gente tem mais proximidade, que é a esposa do Dr. Thales, e a ele também e ao restante da família. No mais aí, Jean, vamos seguindo e falando aqui a verdade aqui para as pessoas ouvirem, tá bom? Muito bem, eu quero aqui também lamentar os mais de 2.000 mortes que foram registrados aqui no estado de Mato Grosso nas últimas 24 horas, de terça para quarta-feira, na verdade, né? Esse número consta no mais recente boletim informativo divulgado nessa quarta-feira. 2.013 pessoas já morreram aqui no estado de Mato Grosso, e isso, com toda certeza, é algo muito triste. E o que a gente pode fazer nesse momento é apenas lamentar e pedir mais agilidade e responsabilidade para as autoridades e, claro, para as pessoas que se cuidem, evitem aglomerações, tomem cuidado, porque isso não é uma gripezinha como pregava um certo alguém. E hoje você está vendo alguma coisa diferente no meu cenário. Eu quero apresentar para vocês, isso aqui vai fazer parte agora de todas as edições do programa Visão Geral. Foi um presente do Guilherme Almeida, um grande artista aqui de Cuiabá. Eu não conhecia, mas isso aí se chama stencil. Então, muito obrigado ao Guilherme Almeida, que
me deu esse presente. Na última segunda-feira eu estive aí, o conheci e também recebi aí esse grande presente que eu gostei muito. Muito obrigado mesmo. E a partir de hoje ele faz parte aqui do cenário. E o recado está dado, homofobia mata, enfim. O professor Sérgio Roberto, provavelmente aconteceu alguma coisa, ele teve uma queda aqui. Hoje, inclusive, está sendo o dia dos problemas técnicos, principalmente aqui no Diário JB, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre o Diário JB também. Nós hoje tínhamos uma entrevista marcada com o Coronel Sovic para as 4 horas. Infelizmente, aí a gente acabou atrasando, mas aconteceu a entrevista. Você pode acompanhar aqui na nossa página, Jean Borsatti, uma entrevista muito boa, que vale muito a pena você conferir, já que ele aí acabou de passar o comando do 2º Comando Regional aqui da cidade de Várzea Grande, e já nos próximos dias, a partir do dia 12 de agosto, agora ele está aposentado após 27 anos de polícia militar. Mas, enquanto o professor Sérgio não volta, eu vou passar a bola aqui para o Rafael Evangelista. Rafael, como é que você passou a semana aí? Tudo bem? O que nós vamos comentar hoje? Você quer fazer um balanço rápido aí, enquanto o professor Sérgio chega aqui, do que nós vamos falar hoje, do que nós vamos comentar? Pois é, Jean. Primeiramente aí, né, antes de fazer esse balanço, eu queria registrar aqui novamente, eu até falei no final do programa passado em relação à sua iniciativa, né, no tocante ao site que você desenvolveu, né, e tenho dado uma olhada nesses sites diariamente, são matérias importantíssimas. Então eu quero deixar registrado a forma com que você traz de benefício para ir para a população. Então, para as pessoas aí que estão nos ouvindo, dá uma olhadinha lá, né? O Jean vai deixar o endereço aí depois, que vocês vão gostar muito. É uma página muito bacana, boa de se ler, tem uma ótima visibilidade e parabéns, Jean, parabéns mesmo. Você disse que estava em fase experimental, mas se na fase experimental estava daquela forma, imagina agora que ele já deve estar rodando aí de forma já tranquila e solene, né? E aí depois também, Jean, seria interessante você dizer, eu até vi uma matéria nesse sentido, em relação ao site aí, acho que Diário de Sapezal, que também é de sua propriedade, enfim, me parece que é mais ou menos assim. E você depois nos fale aí, né, nos passe os endereços aí, como que a gente pode estar dando uma olhada. Aí me parece que foi o primeiro site aqui da cidade e tal. Foi mais ou menos assim que eu li. E no mais, Jean, em relação aí à semana, teve bastante notícia, né? A gente tem bastante coisa para reproduzir aqui, para conversar. Né? Teve a questão do ozônio, né? Que é uma iniciativa aí do pessoal da direita, né? Uma coisa até então bem estranha, né? Até enquanto tomar cloroquina pela boca, ok. Agora o ozônio, eu acho que está meio complicado, né? E aí tem a questão do dossiê também, né? Que seria interessante a gente falar aqui, né? Que me parece que hoje à tarde o governo meio que negou em mostrar para o STF através de uma reclamação que lá estava. Mas também nessa negativa eles disseram que não tem e fizeram um corpo mole ali para não entregar. Né? Aí teve também a questão de uma matéria em relação à tentativa, né? A tentativa de interferência no STF por parte do governo. Isso aí também é interessante a gente discorrer, né? Eu não me lembro agora, vou dar uma pesquisadinha para ver o nome da repórter, mas a matéria é muito interessante. E, por fim, também, né, eventualmente pode ser que tenha outros assuntos, mas a gente também não poderia deixar de falar, né, tendo em vista aqui que eu e o Sérgio, principalmente você, somos pessoas aqui mais alinhadas à esquerda, e
a gente falar sobre as questões aí que envolvem o ex-presidente Lula, né? As duas vitórias que ele obteve aí em frente ao STF. Né? Então, esses assuntos aí para demonstrar para a população, né, qual que é a nossa visão a respeito. E no mais é isso. Muito bem. E você aí, professor Sérgio, teve uma queda, voltou. Quais são os assuntos que a gente vai discorrer hoje? Que tem mais alguma coisa que você gostaria de acrescentar? Ô, Jean, acho que basicamente, né, os pontos principais são esses mesmos, né? Não tem nada assim mais para a gente falar, né? Essa questão do ozônio chega a ser cômica, né? A gente está trazendo porque realmente é muito engraçada, né? A questão da suspeição do Moro é uma coisa que, pelo amor de Deus, né? Já faz tempo que a gente bate na terra, mas agora, né? Eles estão, né? Querendo realmente, né? Né, uma coisa que já boa parte do mundo já sabe, não é só nós aqui do Brasil, parece que ainda vivemos uma bolha, né? Porque a matéria do Intercept, do Glenn Wald, correu o mundo, galera, né? Aqui que ficou essa frescura de denegrir a imagem do cara lá através das fake news do gabinete. Gente, o cara é prêmio Pulitzer. Né? Ele peitou assim, ele peitou o governo dos Estados Unidos. Vocês querem mais o quê, cara? Né? Aí vem um bando de pato de panela, tá? Usando a camisa da CBF para querer denegrir a imagem do cara. Ah, para! Vocês estão de brincadeira comigo. Né? O mundo inteiro sabe da vergonha que está acontecendo aqui no Brasil, e ponto final. Né? Quanto a esse dossiê, né? Eu falo, ó, meu amigo, eu sou antifascista. Pode me pôr nesse dossiê aí na boa. Tá ok? Eu sou antifascista mesmo, e ponto final. E nenhum de vocês tem nada a ver com isso. Acabou-se. Tá? Ainda, goste vocês ou não, eu vivo numa democracia, pô. Qual que é de vocês? Tá? E sejam macho, entrega lá pro STF que eles pediram, pô. Tá? Aí vai lá nas sociais, né? Apoiado por um bando de pessoa pouco esclarecida, que fica compartilhando esse monte de asneira, né? Para defender vocês. Qual é? Né? Então, basicamente, gente, eu penso exatamente isso, né? Os temas que a gente discutir é justamente isso. Né? Ontem, acho que Flávio finalmente ele confessou uma coisa, todo mundo sabendo, que o Queiroz pagou as contas dele. Né? Só que não antes deles implodirem o COAF. Agora tá querendo dar uma de bonzinho? Ah, fala sério. Isso é piada, pô. Tá? Então, é mais ou menos esse meu ponto de vista. Acho que, né, desculpe aí um pouco né, essa minha empolgação, tá? Mas é que eu tô de saco cheio de ver esse país virado de ponta cabeça, tá? Por mentirosas, sem escrúpulos, tá? Gente que achou lindo, né? A roupinha de presidiário para tirar sarro do Lula. Né? E agora, como é que fica? É isso aí, galera. Vamos nessa. Bom, eu quero começar falando justamente, já que o professor Sérgio já trouxe aí, dessa questão aí do presidente Lula, junto lá ao STF, que até que, enfim, teve 2 grandes vitórias lá no STF, e que mostra que, de fato, o
paladino da justiça, Sérgio Moro, que hoje já não é mais tão paladino da justiça assim, até porque ele virou um inimigo em comum aí entre o bolsonarismo e o petismo, e, enfim, a gente pode falar disso também, que ele não foi lá tão imparcial como as pessoas insistiam e pregavam que ele era. E que a gente falava o tempo inteiro que não, que ele era um juiz parcial. Foi aí, finalmente, eu quero começar agora com o doutor Rafael. Doutor Rafael, quer comentar sobre isso? De fato, ele não foi, Jean, ele não foi, ele usou tudo que ele podia contra o PT, né? Ele infelizmente, para a magistratura, ele foi uma vergonha, né? Infelizmente, porque ele usou das artimanhas jurídicas no tocante ali daquilo que ele fazia, que era julgar, para poder prejudicar uma pessoa que lá na frente pudesse concorrer com ele e ele não pudesse conseguir ganhar. E ele foi mais longe. Ele entrou no governo Bolsonaro para tentar fazer nome, por mais que ele falava que não, que ele queria, na verdade ele queria fazer nome para depois realmente passar a perna no Bolsonaro também. A ideia dele era essa, né? Só que ele achou um outro também maluco que pensou, eu vou tirar esse cara do meu caminho, vou trazer ele para cá, no momento ou outro, eu imagino também que o Bolsonaro agiu de forma pensada em tirar ele daquele local para, se eventualmente acontecer alguma coisa, ele não cair ali nas garras do Sérgio Moro. Mas, enfim, a gente falando aqui, tem que falar nesse ponto aí, o tema é o Moro. O Moro sempre, aquilo que ele quis foi ele almejar política. Tanto que a gente vai ver poucas vezes no mundo, não é só no Brasil, um magistrado já em fases de aposentação, já com 20 anos, mais de 20 anos de magistratura, simplesmente deixar de ser magistrado para poder entrar no governo. Então, qual que é a ideia desse cara? Será que a ideia desse cara realmente era querer fazer o bem e tal? Sendo que por trás dele a gente já vê que o passado é tenebroso? Não, na verdade a ideia desse cara era chegar a supremacia do país. Ele queria, aí até hoje ele ainda almeja isso, né? Então, o interessante é que a gente vai ver o Moro sendo candidato à presidência, muito provavelmente sendo candidato à presidência em 2022. Nós vamos ver isso, vocês podem ter certeza. Por que ele vai fazer isso? Porque a vontade dele sempre foi essa. E quem que ele queria tirar do caminho era o Lula. Só que agora a gente já está vendo que as coisas estão diferentes, né? Percebe-se que, em relação ali à delação do Palocci, ele teve meses para poder colocar, vamos dizer assim, vou usar o termo jurídico, para poder juntar no processo a delação. Mas ele juntou faltando poucos dias para a eleição, né? Porque ele sabia que o Haddad ia vir muito forte, tá? Mas é isso, Jean, é uma vergonha o que a gente está passando, e ainda mais quando trata-se de um magistrado, né? Uma vergonha mesmo. Infelizmente, o Moro foi uma vergonha para a magistratura. E olha bem, aqui, antes de eu passar a bola aí para o professor Sérgio, eu quero colocar duas situações que tem. Primeiro é a situação dos bolsonaristas, que agora passaram a criticar aquele que era sinônimo de moralidade há muito pouco tempo atrás. E, de outro lado, a gente tem os lavajatistas, que abraçaram o bolsonarismo e que agora se sentiram órfãos porque viram a verdadeira merda que acabaram ajudando a eleger, que foi esse senhor chamado de Jair Messias Bolsonaro. O que acontece? É importante a gente dizer uma coisa. Os lavajatistas, eles adoram dizer que o PT tenta destruir a Operação Lava Jato, que outros partidos tentam destruir a Lava Jato.
etc, etc. Mas, na verdade, se teve uma pessoa que destruiu com a Operação Lava Jato, foi o próprio juiz Sérgio Moro. Porque se ele tivesse tido um papel de juiz desde o início, e é isso que eu defendo, eu não estou aqui para defender A nem B, eu acho que todos precisam ser investigados, porque em uma democracia as pessoas são investigadas, e é completamente normal, e elas não são culpadas de nada porque são investigadas. O juiz, ele tem que manter o seu papel de juiz. Não é cabível que o juiz converse com a parte acusadora. E aí, depois, o Rafael Evangelista vai poder explicar muito melhor isso, porque ele é advogado, né? Ele é advogado. Mas agora eu vou passar a palavra para o professor Sérgio. Professor Sérgio, sua vez. Não, mas é exatamente isso, Jean. Né? Ele usou de um poder que a gente estuda muito em história, né? Ele usou de um poder absolutista. Você entende? Ele foi executivo, ele foi legislativo, ele foi judiciário, foi tudo ao mesmo tempo, né? E outra, né? Ficou uma coisa assim muito esclarecedor, né? Que ele fez isso de uma forma extremamente parcial. Gente, ele aceitou descaradamente, né? De uma forma descarada, né, o posto de ministro da Justiça. Ele literalmente fritou o candidato que era líder das pesquisas. Simplesmente isso, ele tirou fora da competição. Né? Aí o cara ganha, lindo e maravilhoso, sem mais nem menos. Eu vou escolher o Sérgio Moro como meu ministro da Justiça. Aí o cara vai lá e aceita. Meu amigo, se isso aqui é um país sério, tá? Tinha gente, né? Para início de conversa, se fosse um país sério, o Bolsonaro não chegava não chegava nem em segundo turno, tá? Um cara que saúda um notório torturador numa sessão de impeachment, fala as barbaridades que ele falou, ele nunca, em um país sério, ele jamais seria eleito. Em lugar nenhum no mundo. Tá? Talvez fosse lá em 1930, 1920, né, quando surgiu o nazismo, o fascismo lá na Alemanha e Itália. Tá bom? Mas, nos dias de hoje, nem pensar. Tá? Infelizmente, né, nós vimos, né, como foi feita essa campanha. Né? Hoje nós tentamos ter um pouco mais de lucidez e de visão sobre tudo o que aconteceu. Menos, né, aquelas pessoas que insistem em viver numa bolha e permanecerem cegas. Que por mais que o Sérgio Moro ele foi parcial no julgamento do Lula, uma coisa é inegável, tá? Ele mostrou a interferência, né, quando ele publicou aquele vídeo da reunião ministerial, ele denunciou o Bolsonaro. Simples assim, né? Esse aqui é o Bolsonaro. Olha a reunião ministerial. E muita gente ainda continua defendendo. Aí, meu amigo, já não é questão, né, de ser justiça, é questão de caráter, tá? Que muitas vezes as pessoas elas posam, né, de malista. Tá? Mas, no fundo, garganteia da boca para fora, mas não são. Tá bom? Igual agora o Bonitinho foi lá deu uma entrevista para a Globo, afirmando que todo mundo já sabia, que o Queiroz pagou as contas dele. Nisso, o COAF foi pro espaço. E aí? Tá? Grande coisa. Né? Infelizmente, no Brasil ainda vivemos numa bolha. Né? As pessoas querem ser enganadas, gostam de ser enganadas, compartilham fake news, né? Sem o menor escrúpulo, e ponto final. É simples assim. Tá? Vivemos um período que, particularmente, olha, eu não gostaria de estar vivendo. Nunca. Não é esse país que eu quero para os meus netos, de forma nenhuma.
E acho bom, né, as coisas começar a mudar o mais depressa possível. É simples assim. Olha só, Professor, rapidinho, a gente percebe. doutor Rafael, rapidinho. É só um comentário bem rápido que eu quero fazer aqui, que é o seguinte. Desde muito tempo atrás, eu me coloco contra, não a Operação Lava Jato, que eu acho a Operação Lava Jato muito importante, mas as atitudes que eram tomadas por conta daquela turma de Curitiba, que todo mundo sabe quem que é Dallagnol, Sérgio Moro, Companhia Limitada, que inclusive plagiavam sentenças ali, né? Eu acho que isso já ficou claro. Veja bem, eu sempre disse que a história ela ficaria a meu favor. E agora a gente está começando a ver que futuramente, de fato, o professor Sérgio Roberto, como historiador, ele vai ter que ensinar tudo isso para os alunos, né? Lá do primário, da aula de primário, também da aula do ensino médio, ele vai ter que ensinar tudo isso. Por quê? Porque a história ela vai contar o que realmente aconteceu. E não estou falando isso para defender candidato A, para defender figura A ou figura B. É uma realidade. Eu sou um defensor da democracia. Eu sou um defensor da democracia, independente de quem esteja à frente dessa democracia. E essas atitudes que foram tomadas pelo Judiciário, lá em 2016, 2017, não são atitudes democráticas. Rafael Evangelista. O que a gente percebe, Jean e Sérgio, e quem está nos ouvindo, há um debate muito grande aí entre os processos terminarem ou não na segunda instância. Então, o nosso país, infelizmente, não está preparado para que os processos se acabem na segunda instância. Haja vista essa questão que a gente viu essa semana, né? A gente percebeu com ênfase, né, através da voz dos ministros, o quanto o Sérgio Moro errou, né? E se não houvesse uma instância superior àquilo que ele fez, né? Então, nós não acho que nós estejamos ainda preparados para que os processos acabem na segunda instância, né? Infelizmente, né? Até porque seria obviamente muito bom, né, que acabasse. No entanto, os profissionais aí, os legalistas, né, eles ainda não estão aptos a tal. Então, o Jean, eu entendo que esse nosso regramento legal tem que ser mudado, sim, mas também tem que ser revisto o posicionamento dessas pessoas que têm essa índole, essa vontade de misturar os efeitos do trabalho, né? Já há muito tempo, em outras decisões, em outras situações, o Moro vem fazendo isso. E só agora, depois dele ter destruído a vaca e jogado para os carrapatos, né? Só agora a gente vem ver, através das decisões aí dos ministros superiores, o quanto ele errou. E o que eu também quero relatar é que todo mundo, em especial o pessoal da direita, aceitavam as decisões quando eram contra o Lula. E por que agora não estão querendo aceitar as decisões a favor? Por quê? Os ministros são os mesmos, poxa. São as mesmas pessoas que estão lá. É porque o Sérgio trouxe muito bem essa questão do caráter. São pessoas que têm o caráter desconfigurado. Elas são maleáveis. E aí a gente chega nesse ponto entristecedor, né? Quem não percebe que o Moro teve características de vontade política nas decisões? Isso é inegável. Isso é visto. Não tem como não perceber essas questões. Mas mesmo assim, as pessoas preferem acreditar nas fake news.
porque atacar é melhor, falar mal é melhor. Infelizmente, muitos brasileiros são dessa forma. Então, eu também, Sérgio, não queria estar vivendo essa época, não. É muito triste. É muito triste porque a gente veio de uma evolução. Eu entendo que nós estávamos vindo de uma evolução social. E agora com o Bolsonaro a gente está vendo a evolução social ao contrário. Ele está ajudando os ricos e para ajudar os ricos, não sou contra ajudar ninguém, mas você não pode tirar do pobre. Você não pode tirar do pobre porque para ele, R$ 1,10 faz diferença. E a gente não está vendo o governo trabalhar em prol dessas pessoas. Ele acha que armar a população e enriquecer ainda mais os bancos vai melhorar a sociedade. Não vai. A gente sabe que não vai, né? Então, o caminho tá tortuoso. Tá tortuoso. Mas vamos seguindo. O presidente Jair Bolsonaro, só para vocês terem uma ideia, se elegeu falando mal do Centrão. E hoje está lá, ó, assim, ó, como diria meu pai, cu e calça com o Centrão. Ou seja, tudo aquilo que ele pregou durante a campanha dele foi tudo por terra, foi tudo por água abaixo, caiu por terra. Aí eu quero entrar agora nessa questão do Queiroz também. Vamos se aprofundar um pouquinho nisso. O Queiroz, que lá atrás desapareceu, sumiu, escafedeu-se, né? Retornou aí, estava em prisão domiciliar, agora parece que solicitaram que ele voltasse à prisão, eu não sei como é que está essa questão. E, finalmente, um dos filhotes do Bolsonaro acabou aí admitindo que, de fato, o Queiroz, ele pagou contas dele. Só que sabe uma coisa que chama a atenção? É a inocência dessa família Bolsonaro. Porque quando se trata deles, era tudo, eu confiei nele, eu posso ter pedido para ele pagar uma conta. Não, você vai cair nessa conversinha? Você vai cair nessa conversinha? É normal as pessoas pagarem contas de 5, 6 mil reais para você? É normal? Professor Sérgio, é normal? Olha, bicho, vou te falar uma coisa. Eu preciso de uma pessoa que pague conta para mim também. Não, mas, e outra coisa, você está sendo muito bonzinho aí. Que eu tenho certeza que não foi 5, 6 mil reais, não, viu, bicho? Foi muito mais. Tá? Agora. Na verdade, foram 250 mil pagos em 2 anos, se não me engano. É tal negócio. O problema é que as pessoas, né? Elas adoram cair, da mesma forma como eles gostam daquelas postagens, né? Aí mostra uma estrada, né, toda cheia de lama, 16 anos de PT, aí 1 ano de Bolsonaro, as pessoas caem. Você está entendendo? Né? Assim, na moral, na boa, né? E eles compartilham aí, meu amigo, já apareceu 300, 400, 500 matérias falando, não, isso aí é fake news. E os caras continuam lá postando. Né? Na moral, na boa, né? Tranquilo, né? Aí vem e fala assim, mas agora eu quero meu dinheiro. O negócio é o seguinte, cara, você quer acreditar, beleza, mas que eu vou criticar, eu vou. Tá? E vou desconfiar da sua idoneidade moral, só isso, na boa. Você quer compartilhar, você tem todo direito. O computador é seu, o celular é seu, a rede social é sua, tá? Mas, particularmente, né, eu vou ver aquilo ali, tá? Vou marcar meus amigos lá para a gente vir aqui no programa para tirar um sarro, né, nesse tipo de postagem, justamente para desmistificar esse tipo de coisa, tá? Porque eu odeio gente mentirosa, porque eu odeio, tá? Esse tipo de procedimento.
Não gosto de mentira, não gosto de fake news. Tá? Não gosto de teoriazinha da conspiração. Eu não cresci vendo isso em Ursal Comunista. Né? O comunismo nasceu de uma seita demoníaca. Né? Não sei quantos lá o Stalin matou, de 200 milhões e tanto. Tá? Né? Aí eu vou perguntar, o Stalin matou tanto, quantos índios vocês mataram durante todos os anos de capitalismo? Hein, meu amigo? Quantos índios morreram lá só nos Estados Unidos? Quantas pessoas morreram em guerras causadas pela direita? Vamos jogar esse jogo direito, viu, galera? Eu sou professor de história. Eu conheço história. Tá? Aí não inventa. Aí o Holodomor, né? Que não tem comprovação histórica em ponto final. Tá? É simples assim. Eu não gosto de gente com conversa mole, eu não gosto de gente mentirosa. Eu quero distância desse tipo de gente. Tá? E eu deixo usar ainda na minha rede social para poder ter o prazer de compartilhar com meus amigos aqui, para justamente a gente vir aqui e falar a verdade. Tá bom? Mas é isso aí, né? Vamos lá, companheiro. Você sabe, Sérgio, por que eu não tenho medo de chamar eles de falsos moralistas? Porque o caso Queiroz eu imaginava que ia gerar uma certa vergonha nessa galera. Eu imaginava que iria gerar uma certa vergonha. O caso Flávio, quando viesse à tona, juntamente com o Queiroz, geraria uma certa vergonha nessa galera. Mas não gerou. Não gerou. Isso é o famoso caráter desconfigurado. Não gerou vergonha nenhuma neles. Governamentalmente, na última reunião do dia 22 de abril, aquela reunião que o Mandrião fez, aqueles montes de palavras, aquele monte de coisa, eu imaginaria que iria gerar vergonha nessa galera. Teve gente que falou, nossa, ele falou bonito, ele falou com vontade, ele realmente falou o que deveria falar. Então por que não coloca nos outdoors as palavras que ele falou? Coloquem nos outdoors. Isso é caráter desconfigurado. O caso Queiroz, o caso Flávio, o que esse cara fala, o que o Mandrião fala, não se escreve. O que o Mandrião fala não gera vergonha nessa galera. Então eles têm um núcleo de pessoas que trabalham justamente para isso, para poder manter esse tipo de falácia. Agora, quem não é do grupo deveria se tocar um pouquinho e perceber que o cara fala e faz coisas que não se deve ensinar para um filho, que não se deve vivenciar. Na questão da saúde, nós vimos um oferecendo cloroquina e, ultimamente, um que se autodenomina médico e o outro, que agora foi contratado por um canal de TV, o Alexandre Garcia, dizendo que, a cloroquina sarou o cara. Então, nós temos vários infectologistas na direita também. E o Alexandre Garcia é o pai deles. Por quê? Porque a galera republica essas falácias mentirosas. Agora eu quero ver qual deles, só para terminar aqui o raciocínio, qual deles vão colocar as duas mãos na mesa e baixar as calças para colocar o ozônio. Eu quero ver. Dessa galerinha aí que não tem... Justamente isso que eu quero entrar agora. Porque assim, a gente está rindo, porque de fato é para a gente rir. Só que o que acontece? Quando se fala de aplicar ozônio no reto, já afeta a masculinidade frágil da grande maioria dos bolsonaristas. Desculpa, mas é a minha opinião. Tá? Você não pode falar de anos, porque ele já... Aí, agora, eu esperei para ver bolsonarista falar que ozônio não tem comprovação científica, mas cloroquina também não tem.
aí? Façam o que vocês diziam, não tem nada a perder. Aplique o ozônio no rabo. Simples assim. Nenhum dos dois tem comprovação científica. E aí? Por que um vale, um pode e o outro não pode? Porque afeta a tua masculinidade? Vai aplicar sim. Sérgio. Rapaz, olha, eu te falar uma coisa, mano. Isso aí é uma verdadeira comédia, né? Mas, enfim. Tá? Infelizmente, né, nós vivemos um período meio estranho, né? Um negacionismo, né, desse governo, tá? Uma falta de caráter, né? E aí é o seguinte, né? Dois médicos, né, são demitidos do Ministério da Saúde, né, que condenavam a cloroquina, né? Aí colocam um terceiro lá que não é médico, né? Tá tudo bem, tá tudo lindo, de maravilhoso. E as pessoas acham isso normal, né? Infelizmente, né, isso não é normal, meu amigo, tá? Eu não vou, se algum de vocês, se eu ficar doente, eu não vou consultar um mecânico. Eu não vou lá no quartel, meu amigo, para um general me dar uma receita, pô. Eu vou num hospital onde tem uma pessoa capacitada e estudada para fazer isso, né? É um insulto, né? Nós temos no Ministério da Saúde um camarada lá que é um fantoche, tá? Que é um pau mandado. O cara falou, eles obedecem, ponto final. É simples assim, tá? É isso que está acontecendo hoje no Brasil, né? E hoje a gente vê muita gente, né, botando palma, né? E aí mostra o presidente numa reuniãozinha lá, ajoelhado lá com os pastores, né? Que curam gay, mas não cura a Covid-19, né? Aí lá ajoelhado, orando, né? Fazendo todo aquele teatro, tá? Fazendo todo aquele teatro e as pessoas ali achando lindo, do palma, né? Mas enfim, né? Infelizmente, né? É assim que as coisas acontecem, né? Nesse país, tá? Então, vamos lá, galera. Rafael. Por que, né? Por que eles não publicam aí a questão do ozônio? Eles não republicam, eles não replicam isso. Se tivesse que tomar, será que eles tomariam? Né? Só se o Mandrião tomasse primeiro. Ou seja, eles não iriam tomar. Eu também vi que o presidente, ele está dando declarações de que os prefeitos e os governadores estão sendo culpados pela falta de emprego da população. E o Mandrião não tem um projeto contra o desemprego. Nenhum. Mas tem 500 projetos para favorecer bancários e os bancos privados. E o banco que não é privado, ele quer privatizar, que é o Banco do Brasil. Então a situação não está boa. Não tá. E agora ele começou a brigar com o Dória em relação à vacina. Ah, eu estou conseguindo primeiro, você não vai conseguir primeiro. Então a gente está vivendo num país de mentira. Essa galera, eles estão ali em benefício próprio. Eles estão para poder ajudar uma elite, para poder se ajudar e ajudar uma certa elite. E o que eu me entristeço é que a galera que está aqui, agora eu vou usar um termo que o Bolsonaro usa bastante, na ponta da linha, mas eles estão na ponta da linha, na parte de baixo. A galera que está na ponta da linha, na parte de baixo, bate palma pro Mandrião. Mesmo o Mandrião suprimindo os direitos dela, mesmo o Mandrião arrebentando com a saúde familiar dela, porque tem mais um projeto que ele talvez leve para um possível governo, um possível mandato próximo, que é a privatização do SUS.
Eu imagino que nesse momento ele não vai querer fazer isso, mas se ele se reeleger, o que a gente não quer que aconteça, é possível que ele, apostando naquela questão do Estado mínimo, leve o SUS a ser privatizado. Então, esse pessoal aí, da ponta da linha, do lado de baixo, que mal sabe se orientar, ficam aí acompanhando fake news. Por que não vai atrás da notícia, não vai conversar um pouco com quem sabe, com quem olha, né? Nós estamos tendo sorte agora nesses últimos dias, eu vou dizer sorte, porque o Alan dos Santos, o pessoal está meio fora, e aí essa galera não está conseguindo reproduzir fatos novos para poder esquecer noticiários, né? Essa questão do dossiê, nós estamos vendo aí há uns certos dias na mídia. Se o Facebook não tivesse tomado uma providência anteriormente, a gente já teria esquecido esse problema. Porque o pessoal vem e fecha com uma outra situação. Saiu uma pesquisa do Poder, Data Poder, que está no site 360, que fala que o Bolsonaro está com 38% e que empataria com o Moro no segundo turno. Pois bem, essa pesquisa não tem o Lula ainda, né? Mas tem o Haddad ali também. Como que ela foi feita? Ela foi feita através de telefone, para telefones fixos e telefones celulares. E, meus caros, o telefone não chegou na residência dos mais pobres. Só que eles colocam isso na mídia como se realmente fosse um fato gigantesco, né? E aí aquela coisa que o bolsominion que não pensa nisso, vai lá e compartilha. Porque eles não fazem aquela autoavaliação. Simplesmente está bonito ali, eles compartilham. Aí compartilham que o cara está bem como figura política e não prestam atenção no desenvolvimento do país. Não prestam atenção que o país está sem ministro da saúde. Não se atinem que na educação nós temos um ministro, depois de vários outros, esse ministro está doente, não está trabalhando. E não se atinem a nada disso. Não se atinem ao fato de o presidente ter votado contra o Fundeb, gente. O Fundeb, que é uma questão essencial. Ter feito campanha, ter falado que graças a ele o Fundeb foi aprovado. E depois ainda mentiu. Dele hipocrisia. Ainda mentiu dizendo que foi graças a ele. Mentiu que foi graças a ele, né? E até então ele ainda tinha um pouco desse exércitozinho dele, entre aspas, né? Esse exércitozinho michuruca. Eu estou me referindo ao pessoal das fake news, né? Alan dos Santos, o rapaz que trabalhava ali com ele. Mas a gente espera que o cerco se feche. Mas aí só para concluir, o país está numa situação complicada. E eu espero que as pessoas comecem a interpretar melhor aquilo que elas veem. Eu espero muito isso. Tá bom? Olha só, algumas verdades precisam ser ditas aqui também. Com a eleição de 2018, não foi só Bolsonaro que foi eleito. Foi uma leva de porcaria, principalmente do PSL, e aí eu falo principalmente porque tem porcaria de todos os partidos, mas principalmente do PSL, que foram eleitos na onda bolsonarista e que agora estão lá conspirando contra o Brasil. Porque, não sei se vocês viram, mas em relação ao Fundeb, que é algo primordial para a educação brasileira, os únicos que votaram contra foram aliados do governo Bolsonaro. Para daí o Jair Messias Bolsonaro ir no Twitter dizer que, graças a ele, o Fundeb foi aprovado. Ele conspirou contra o Fundeb o tempo inteiro. Eles não queriam que o Fundeb fosse aprovado.
E o mesmo aconteceu com a transposição do Rio São Francisco, certo? O mesmo aconteceu com a entrega de casas populares em 2019. Esse é o governo de aproveitadores, que se aproveitam de tudo. E antes de eu passar a bola para o Rafael, para o professor Sérgio, eu quero ler alguns comentários aqui, mandar um abraço para o meu amigo Rogério Cabeça de Urso, ele que trabalha no portal Lê Agora, seja muito bem-vindo aí. Também Milton Borsato presente, grande abraço. E a Bernadette Lerner, nos honrando com sua participação, escreveu aqui um comentário que eu vou ler. Olha só, ela fala o seguinte: boa noite a todos. Difícil mudar a situação de fake news. Os próprios governantes produzem e espalham os mesmos. Os seguidores do Bozo são cegos, surdos, ofensivos, prontos para tudo. Me admira ver no Face pessoas que se dizem inteligentes e intelectuais compartilhando as fake news. Fake news, é importante a gente falar a respeito disso, porque fake news é talvez uma das principais geradoras de tudo isso que aconteceu aqui. As fake news precisam ser combatidas. Inclusive, esse aqui é um programa que tem esse princípio. Aqui nós vamos zombar de fake news. Aqui nós vamos escrachar fake news. A gente vai rir da cara, sim. Vai rir, sim. As pessoas gostando ou não. Nós vamos rir das merdas que são compartilhadas como fake news, como verdade. Nós vamos fazer isso, sim. Vocês gostando ou não. Porque a ironia e a piada são uma das maiores graças que existe no mundo. Professor Sérgio. Olha, a Bernadette, ela foi muito feliz na colocação dela, né? E realmente é exatamente isso, né? Eles são ofensivos, né? Você vai lá, você critica a colocação, né? Eles vão chegar, você é contador de história, né? Você compartilha mentira, você é mentiroso, o Bozo é razão, e por aí vai, né? E eles não têm o menor pudor, né, de ir lá colocar e fica sempre naquela, né? Pega lá 16 anos de PT, que o Lula é isso, que o Lula é aquilo, né? E não sai daquela. Não vira o disco. Eles não conseguem virar o disco, né? E já estamos com o quê? Quantos anos sem PT aí? Desde 4 anos? Né? Tivemos o temeroso Temer, agora tem o Bolsonaro aí, né? E vão ficar, vai ficar o quê? Mais 200 anos, né? Mas e o PT? Mas e o PT? Mas o PT, pô, para, qual é, meu? Tá? E outra, né? Se pelo menos fosse uma crítica, né, produtiva, verdadeira, né? Mas os caras ainda estão nessa. É porque o Lulinha é rico. É porque a dona Marisa ficou rica vendendo Avon. Você tá entendendo? Eles estão nessa, né? O Folha de São Paulo. Não, mas é triste, né? E o Rafael colocou lá uma questão de uma pesquisa. Teve outra de um instituto lá do Paraná que falava, né, que o Bolsonaro vencia com facilidade em todos os estados. Aí se descobriu que era mentira. Você entende? Ainda descobriram que é mentira, né? Que era fake news, né? Que a pesquisa ela não era validada. Né? E eles não estão nem aí. Bom, e nisso, nós temos quase 100 mil mortos. Se é que já não temos 100 mil mortos pela Covid-19, e nós não temos ministro da Saúde que deixa indignado. Quem que não fica indignado com uma coisa dessa? Tá? 100 ministros da Saúde, 100 mil mortos. Tá? Meu, se vocês querem defender, eu tô louco para ver vocês, tá? Publicar aí uma teoria e enviar lá para a OMS falando das maravilhas da cloroquina. É simples assim. Surpreenda o mundo, galera.
tá? Cria uma tese, manda lá para a OMS, boa. Já que a cloroquina é tão boa, faz isso. Deixa o mundo estarrecido com vocês. Mostra o quanto vocês é gênio. Porque o cara que vendeu a cloroquina para aqui para o Brasil, tá proibida nos Estados Unidos, meu jovem. Lá eles não podem utilizar. E aí? Como é que fica? Em vários lugares do mundo. Pois é. Então, infelizmente, nós vivemos um momento, né, muito difícil, tá? Na questão da inteligência, da intelectualidade brasileira. Tá? E, infelizmente, né, hoje, o idiota é o gênio é o idiota. Né? Os caras denigram a imagem de universidades federais aí, igual aquele imbecil Fujão, tá? O fugitivo que foi embora do Brasil com a ajuda do Bolsonaro, né? Falava de balbúrdia, exatamente, falava de balbúrdia, tá? Eu nunca vi essa balbúrdia, eu estudei 4 anos numa federal e meus amigos também nunca viram, tá bom? É simples assim, mas vamos nessa aí, galera. Olha só, e aonde que estava essa galera? Quem fala em balbúrdia de federal... Onde que estava essa galera nos 16 anos? Essa que é a verdade. E nunca foi nem para visitar. Rafael, eu queria que falasse rapidamente, porque eu quero entrar ainda naquela revelação de tentativa de golpe. Eu só queria fazer só pontuar aqui aquilo que o Sérgio falou, da questão de furar o disco. E essa galera estava onde? Que eles falam que os 16 anos não foi bom. Aonde que esse pessoal estava? No mundo da lua? Porque o Lula reconduziu 2 vezes e depois reconduziu. Ele foi eleito uma vez, conseguiu se eleger de novo, saiu com 87% de aprovação, elegeu a Dilma e depois trabalhou na segunda eleição dela, que teve golpe. Onde é que estava essa galera que agora apareceu? Não morava aqui no Brasil? Estava no mundo da lua? Onde é que estava? Né? E agora vem que dar uma de moralista que se preocupa com o país e isso e aquilo. Para, pessoal. Quando vocês forem discutir, discutam com veemência, mas em cima daquilo que realmente é um fato. Vocês trazer fake news para poder discutir, não dá. Simplesmente, quando eu olho, passa batido e acabou. Né? Mas é essa a pergunta que fica. E já passando para o Jean aí. Onde vocês estavam nos 16 anos? Que vocês vivem nos perguntando. E os 16 anos do PT? Vocês estavam onde? É uma ótima pergunta. Na minha opinião, eu estava financiando veículos, né? Para pagar de pseudo-burguês. Infelizmente. Eu sei que às vezes a gente fala umas coisas que chocam, mas é necessário. Eu, pelo menos nos meus últimos dias aí, eu falei que eu não vou mais me controlar no que eu vou falar, e o que eu falar vai estar dito. Eu respondo depois. Mas eu quero dar continuidade àquela questão da tentativa de golpe do Bolsonaro contra o STF. Que é uma coisa também que não é novidade nenhuma. O que me admira é que teve general que aparentemente deu uma certa esperança para o Mandrião que aquilo tudo daria certo. Quem está por dentro desse assunto vai poder contextualizar melhor aí. Qual de vocês dois quer falar primeiro? Olha, então, realmente, né, ele há uns dias atrás, quando aquele acabou o P, para a galera se situar, foi nesses dias aí, né, que ele estava chateado, porque o ministro, ele junto com a tropa de mandriões, não conseguiram fazer uma leitura correta
determinação do ministro, aonde ele pediu para o procurador-geral avaliar se era interessante ou não fazer a apreensão do celular do Mandrião. Na altura na época foi o ministro Celso de Mello, né? E que é relator daquele procedimento, daquela situação do último dia 22 de abril, que ele falou aquele monte de palavrinhas bonitas na reunião. E que ninguém tem coragem de colocar essas belas palavras no outdoor, diga-se de passagem. Fica o desafio. E aí... Fica o desafio. Coloca. Oi? Jean? Eu deixo um desafio aqui, coloca essas frases, que é muito fácil sair pedindo democracia, as palavras lindas e tal, mas por que não coloca um outdoor sincero? Das palavras proferidas pelo Mandrião. Então aí o pessoal não conseguiu conseguiram fazer a leitura correta da decisão do ministro, e o que fizeram? Eles acharam que o ministro estava ali, Bolsonaro principalmente, com a inteligência dele, achou que o ministro estava ali requerendo a apreensão já do celular, mas não, ele estava pedindo para o procurador-geral se ele achava interessante fazer a apreensão. Depois o procurador veio e disse que não seria interessante. E aí, ok, foi arquivado aquela situação, e ótimo, beleza. Aí, na reunião onde eles estavam ali fazendo essas definições, o Mandrião falou em vou intervir. Aí os caras tiraram da cabeça dele, porque é uma coisa sem lógica, né? Mas ele aventou isso aí. Mas o que me deixa pasmo são as autoridades do Brasil, com exceção dos partidos de esquerda que estão batendo em cima, é de não falar nada. Todo mundo fica quieto. Aí, o que eu penso? Ou o pessoal não está nem aí com ele, acha que ele é um louco varrido, ou o pessoal está se acovardando em relação a ele, né? Eu não consegui ainda ter uma definição sobre isso. O fato é que as autoridades deveriam se posicionar. Uma vez que isso veio à tona, eles deveriam se posicionar, né? Mas pode ser que eles estão achando aí que o cara é um louco que está ali, que não vai fazer nada, né? Mas até onde eu sei, a questão é essa, Jean. Professor Sérgio. Olha, eu estou vendo aqui alguns comentários, né? Do nosso parceiro, grande lenda, né? O Newton, né? Falando, Sérgio, não é cloroquina, é Gardenal. Acho que é isso mesmo. Né? A companheira Ariane também colocando, né? Uma vergonha nesse governo, e é repudiante ver pessoas que fazem questão de não ver e aplaudem as atitudes e ações desse governo. Aí ela complementa um pouco mais abaixo. Uma reca e uma penca que se elegeram com a onda bolsonarista, que não valem o sal que comem. Olha, realmente basicamente isso, pessoal, né? Seu Newton, né? Companheira Ariane, é justamente isso que eu penso, né? Mas, enfim, né? A gente viu aí, né? A Joyce Hasselmann, né? O Alexandre Frota, Kika Taguires da vida, né? Um monte de pessoas aí, né? Que se diziam moralistas, né? E muita gente deu tchau para esse governo, né? E aí, como era tudo lindo, maravilhoso, não, né? Quando foi de eleger, é bacana, né? Só que agora, né, virou tudo o contrário, virou tudo bandido, traidor, que não sei o quê, e por aí vai, né? Tá? Aí se esquece, né, das ligações da família Bolsonaro com o miliciano e por aí vai, né? Mas, enfim, como eu disse, né, esse é o país, tá, que eu, particularmente, eu não queria viver. Tá? É simples assim. Tá bom, galera? Eu tô rindo aqui, porque apareceu para mim aqui o comentário do
meu pai, o Milton Borsati, falando, não é Gardenal, não é cloroquina, é Gardenal. Eu lembrei de uma piada que ele mesmo fez para mim outro dia, que diz que o pessoal vai na farmácia pedir o remédio do Bolsonaro e eles dão uma caixa de Gardenal para os clientes. Né? Eu acho que é bem isso que deveria. Acho que é melhor. Eu acho que deveria ser assim. E eu abro uma campanha aqui. Aplique ozônio. Tá? Vamos largar um pouco a cloroquina e vamos partir para o ozônio agora, que nenhuma das duas tem comprovação científica mesmo, mas você não se preocupa com isso, porque para você a ciência não é importante, e você não tem nada a perder, o que importa é salvar vidas. Então vamos lá, uma aplicação diariamente pelo REP de ozônio. Tá bom? Gente, nosso programa, infelizmente, vai chegando ao fim, já são 21 horas e 3 minutos. Evidentemente que eu queria ficar conversando aqui até 1 da manhã, mas não dá, infelizmente. Eu quero agradecer mais uma vez a presença de todos, agradecer a presença do professor Sérgio, a presença do Rafael Evangelista, que sempre, toda semana, fazem aí, marcam presença por aqui. E aí eu queria aproveitar para falar a respeito do Sapezal Online. Né? O Sapezal Online, ele foi um dos primeiros sites de notícias, não foi o primeiro, mas foi um dos primeiros a entrar em atividade Sapezal. Infelizmente, e aqui fica uma crítica, Sapezal tem uma dificuldade muito grande de lidar com a imprensa. E não foi possível dar continuidade a esse projeto. Ele foi criado lá em 2012. Na época, o professor Sérgio deve lembrar muito bem, era Sapezal News. Depois ele mudou para Sapezal Online em 2015. Aí nós criamos um site, que era o www.sapezalonline.com.br, domínio esse que nós estamos tentando recuperá-lo. Por favor, você que adquiriu esse domínio pertence a mim, porque eu, inclusive, tenho um registro disso, e se nós não conseguirmos por bem, vamos ter que entrar na justiça para conseguir esse domínio de volta. Mas, enfim, não é o problema nesse momento. O site ficou aí cerca de 1 ano no ar. O professor Sérgio, inclusive, na época, me honrava com os artigos dele. E um dos objetivos sempre foi o seguinte: levar o debate, independente do posicionamento político de cada um. Eu acho que o Sapezal Online, ele deixa muito essa marca dentro da cidade, de sempre dar voz para todos, independente do posicionamento político, religioso, enfim, qualquer posicionamento que seja. Era um site completamente democrático. Felizmente, devido às eleições lá em 2016, que teve inúmeras limitações quanto ao trabalho da imprensa nas eleições, ele foi fechado e, desde então, ele estava sendo utilizado para repercutir informações de outros sites, né? E agora ele vem aí com uma parceria com o Diário JB, que é um mais novo site de notícias aqui do estado do Mato Grosso, que também vem com essa mesma pegada, até porque, apesar de serem 2 projetos distintos, eles têm os mesmos objetivos, que é levar o debate, que é fazer com que as pessoas opinem, e a gente sabe que isso precisa muito do Sapezal. Isso não é uma crítica direcionada para nenhum dos lados, é para todos. A gente sabe que tem muita gente, principalmente na cidade de Sapezal, que tem muito medo de se manifestar. Então, é justamente por isso que o Sapezal Online voltou às suas atividades. Agora vão ser publicadas notícias de Sapezal dentro do Diário JB, certo? E lá você pode acessar entrando no www.diariojb.com.br/notícias/Sapezal Online, se você quiser acessar as notícias exclusivamente de Sapezal. Porém, nós temos notícias de todo o estado de Mato Grosso, que é muito importante que você fique por dentro também. E, claro, todas essas transmissões que serão feitas aqui na página Jean Borsati também são feitas no Sapezal Online e vice-versa. Inclusive, nós, daqui a uns dias, vamos promover algumas entrevistas exclusivas para a página Sapezal Online,
Então, você é o convidado a ir lá curtir também, certo? E, claro, mais do que tudo, você é o convidado a curtir a página Jean Boschatti, que hoje é o principal veículo de comunicação que a gente tem aí, que a gente está tentando fazer alavancar, e eu tenho certeza que esse é um projeto, primeiro, inovador, segundo, que vai dar o que falar, porque nós viemos para acabar com esse negócio de a mídia falar o que os outros querem que ela fale. Nós vamos falar o que nós acreditamos, nós vamos dar oportunidade para as pessoas darem seus mais diferentes pontos de vista, e etc, etc, etc. Seja de que lado for, seja do lado B, seja do lado C, seja do lado A, mas tudo, claro, pautado em uma só palavra: a democracia, porque a democracia é fundamental e nós temos, sim, que prezar por ela. Então, Rafael Evangelista, obrigado aí por ter participado mais uma vez. Está explicado aí, você pediu lá no início para que eu explicasse a respeito do Sapezar Online, então está explicado aí. Agradeço, Jean, agradeço mais uma vez a oportunidade aí. Agradeço ao professor Sérgio, né, e ao público aí que nos viu falando um pouquinho aqui. Jean, e também queria cumprimentar você pelo fato de você estar aí trazendo entrevistas com os pré-candidatos, né, a vereador, enfim, aqueles que desejam aí seguir na carreira política. Então, eu entendo que isso é uma excelente iniciativa, né? A gente sabe que isso também não é uma novidade, né? Mas para a nossa região aqui, como você disse, né? Tem muita gente que não tem essa coragem, mas não é o seu caso. Então, uma excelente iniciativa. É uma forma de muita gente conseguir ver aquela pessoa que poderá representar ela no futuro falando, né? Porque ela vai ter que dizer os projetos, quais são as perspectivas políticas dela, o que ela pensa em prol do crescimento do município, né? Então, Jean, é uma excelente iniciativa sua, né, aqui na nossa região. Eu fiquei muito feliz quando eu vi que você colocou isso como projeto. É uma ajuda social, vamos dizer assim, Jean, porque tem muita gente que vota através de um santinho, sem nem saber quem é a pessoa. E se vê o seu site, o seu trabalho, a pessoa vai saber pelo menos um pouco daquela pessoa para quem ela vai ali desferir o voto. Então, meus parabéns, Jean. No mais, aí eu desejo uma boa noite para todo mundo e um abraço. E vamos nos cuidar, eu sempre peço isso aqui no meu final. Vamos nos cuidar, gente. A gente já está chegando aí em 100 mil pessoas, né? Em 100 mil pessoas que se foram. Então, eu não quero que ninguém que esteja aqui nos assistindo, ninguém mais seja o próximo. Então, se cuidem, fiquem com Deus. Só para concluir essa questão que você falou sobre as entrevistas, eu acho que é importante a gente falar também. Esse é um projeto muito antigo que eu tinha. Isso, inclusive, era para ser feito em 2016. Porém, depois de uma reunião meia... Enfim, eu não quero voltar naquela época, mas meio que ficou proibido a utilização desse tipo de mídia na época, enfim. Eu também não tinha muita estrutura do direito, dentro do direito, né, para mim poder... Enfim, eu não tinha a estrutura que eu tenho hoje para mim poder batalhar judicialmente. Estrutura judicial, vamos dizer. Eu não tinha a estrutura judicial para me bater de frente com aquela decisão. Então, até por um pouco por eu ser leigo na época, eu acabei preferindo aí finalizar com o projeto Sapezar Online e deixando na geladeira, e hoje, finalmente, ele retorna. Quero deixar claro uma coisa para as pessoas que falam uma coisa. Eu não sou candidato a absolutamente nada, tá? Não digo nunca vou ser candidato, porque eu acho que isso, o futuro pertence, o futuro a Deus pertence.
Se um dia eu achar que será necessário ser candidato, eu serei, mas fiquem tranquilos que não será pelos próximos 10 anos. Tá? Eu quero deixar uma coisa muito clara. Eu tenho uma história dentro da imprensa pesal. Tenho uma história dentro da imprensa pesal e que eu gostaria muito de ser respeitado, principalmente por aquelas pessoas que insistem em fazer comentários maldosos, porque é muito complicado se fazer jornalismo político dentro da Pesal, como eu venho tentando fazer nesses últimos dias, sem sofrer algum tipo de retaliação, certo? E vocês vão ter que acostumar com isso, tá? E quando eu falo vocês vão ter que acostumar com isso, são os grupos que dominam essa cidade, porque nós viemos para bater de frente com vocês, tá? Quando eu falo nós, eu estou falando por mim. Vamos deixar bem claro isso. O professor Sérgio e o doutor Rafael Evangelista, eles são parceiros com o programa Visão Geral, que tem uma outra pegada, é completamente diferente, etc, etc. Então, fica aqui o recado. Respeitem a minha história. Professor Sérgio Roberto. Pois é isso aí, Jean. Gostaria de agradecer a presença do pessoal aí nos comentários, né? Boa noite para todos, até uma próxima oportunidade. Muito bem, então esse foi mais uma edição do programa Visão Geral. Eu espero você amanhã, a partir das 16 horas, tem entrevista marcada com o pré-candidato a vereador aqui da cidade de Cuiabá, Robson Cireia, do Partido dos Trabalhadores. Na última terça-feira, nós tivemos aí a estreia da série de entrevistas intitulada Pré-Entrevista com o pré-candidato a vereador aqui pela cidade de Vargem Grande e também suplente de vereador por Vargem Grande, Caio Cordeiro, do Partido Social Cristão. Por que eu fiz questão de falar dos dois? Para você ver a linha tênue entre PSC e PT. Ou seja, todo o espectro político é muito bem-vindo aqui. Você é pré-candidato? Nos procure, porque nós vamos marcar uma entrevista com você dentro da sua disponibilidade e, claro, dentro da disponibilidade aqui do canal, porque nós também temos uma agenda que precisa ser cumprida. Por enquanto é isso. Um grande abraço a todos que ficaram por aqui. Ariane Santos, a Maria Fátima Santos também estava por aqui. A Bernadette Lerner, grande abraço a Bernadette Lerner, tá? O Rogério Cabeça de Urso, Milton Borsatti, enfim, a todos que comentaram de alguma maneira. E, mais uma vez, pedir para vocês compartilharem, curtirem nossas publicações, porque dessa maneira você nos ajuda e muito. Um grande abraço e até a próxima.